Eu costumo sempre dizer que o carnaval é um verdadeiro banquete de energias telúricas, onde os encarnados se tornam poderosos geradores de energia material, poderosos vórtices de natureza inferior, servindo de alimento para as mais diversas consciências estacionadas no caos, no desespero, no desequilíbrio emocional e na degradação da consciência. Porque elas encontram uma simbiose perfeita, elas encontram o hospedeiro perfeito. Então, seja pelo cigarro, seja pela bebida alcoólica, seja pelo sexo desenfreado, seja pelas drogas ilícitas ou por qualquer tipo de vício, desequilíbrio, que já acontece ao longo do ano, mas que no carnaval ele é muito mais ativo, ele é extremamente potencializado, essas entidades nocivas e desequilibradas encontram terreno fértil para a sua proliferação. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Pacheco e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a energia do carnaval. A verdade é que durante o período do carnaval, ou até mesmo alguns dias antes do começo do carnaval, as energias do ambiente, de uma forma geral, se tornam extremamente telúricas, extremamente densas, muito mais do que o habitual. Seja na cidade, seja no seu bairro, seja onde você mora, no seu condomínio, na sua rua, tenha certeza que nesse período do carnaval as energias se tornam extremamente densificadas, muito mais do que de costume, muito mais do que o habitual. A psicosfera do ambiente se torna muito mais telúrica. E até mesmo no prédio onde você mora ou nas redondezas da sua casa, a energia fica muito mais densa. E saiba que isso pode interferir bastante, que isso pode influenciar bastante dentro da sua casa, de forma direta ou indireta, com maior ou com menor intensidade. Isso vai depender um pouco de você. E o porquê disso tudo? Por que as energias se tornam mais telúricas, mais densas no período do carnaval? Por que as energias se densificam dessa forma? Por que a psicosfera fica muito mais pesada do que o habitual? Muito mais pegajosa? A verdade é que a explicação é bastante simples. Os ambientes ficam mais densos porque as pessoas, de uma forma geral, se conectam com mais intensidade às sensações materiais, às sensações físicas. Nesse período do carnaval, as pessoas intensificam todos os seus desejos, todos os seus prazeres, elas se utilizam, elas buscam de uma maneira desenfreada todas as sensações que possam lhes levar ao prazer. E se conectando de forma mais vigorosa, de forma até desequilibrada, com os 5 sentidos e com as sensações do prazer, pela busca do prazer desenfreado, pela captura do objeto de desejo, seja um objeto material, seja uma pessoa, elas acabam intensificando essa relação pela busca do prazer e acabam produzindo de forma muito mais vigorosa a energia material, a energia densa. Mas não é uma energia material, não é uma energia densa comum. É aquela energia material baseada, fundamentada, ancorada no desequilíbrio parapsíquico, baseada em hábitos nocivos. Então, digamos assim, se você já tem um vício específico, como bebida, como cigarro, como sexo desenfreado, saiba que no carnaval isso vai se potencializar, isso vai piorar bastante, você vai produzir muito mais energia relacionada a esse objeto em si. No carnaval, essa busca se intensificará cada vez mais e, consequentemente, produzirá fluidos grosseiros da mesma natureza, só que com muito mais intensidade. E imagine isso, essa busca desenfreada pelo prazer, numa escala maior, numa escala global, ou no seu estado, ou no seu bairro. E se não for a maioria das pessoas, certamente é uma fatia do bolo muito maior do que o convencional. E tudo isso acaba produzindo uma energia material, uma energia densa que servirá de alimento para as consciências extrafísicas que procuram esse tipo de alimento. E como nesse período do carnaval acaba se produzindo muito mais esse tipo de energia, essas entidades, essas consciências extrafísicas que buscam esse tipo de prazer desenfreado,
que se alimentam disso, elas terão subsídios, terão subterfúgios, terão um material para que consigam se manifestar no plano físico com mais tempo e com mais intensidade. Então elas vêm para a nossa faixa vibratória, para o nosso campo energético de vibração, à procura desse tipo de alimento. E quanto mais a gente produz e oferece isso, mais elas se capacitam para conseguir interferir e influenciar o ser humano para que se produza mais do mesmo e elas absorvam mais desse material grosseiro, porque a psicosfera fica muito mais densificada, fica muito mais poluída, fica muito mais telúrica. E assim elas estabelecem um campo de ação muito mais eficiente do que no resto do ano. Por isso que elas adoram o carnaval, porque elas encontram uma simbiose perfeita, elas encontram o hospedeiro perfeito. Então, seja pelo cigarro, seja pela bebida alcoólica, seja pelo sexo desenfreado, seja pelas drogas ilícitas ou por qualquer tipo de vício, desequilíbrio, que já acontece ao longo do ano, mas que no carnaval ele é muito mais ativo, ele é extremamente potencializado, essas entidades nocivas e desequilibradas encontram terreno fértil para a sua proliferação. E assim se alimentam daqueles detritos, daqueles fluidos grosseiros e conseguem dessa forma também, por ter mais matéria mental densificada, influenciarem de forma negativa as pessoas encarnadas. Em síntese, o que acontece é o seguinte: os encarnados se nutrem e produzem matéria mental muito mais densa do que o normal, em muito maior quantidade e muito mais grosseira nesse período, seja pelo comportamento abusivo ou pelos hábitos materiais totalmente descontrolados, facilitando dessa forma a ação dos obsessores, dos assediadores, dos vampirizadores, dos magos sombrios. Porque essa energia desequilibrada ela acaba servindo de alimento para consciências totalmente desequilibradas, para espíritos viciados, sedentos por energia material mais grosseira, sedentos por fluidos materiais densificados, telúricos, tóxicos, exteriorizados pelos seres humanos e se vinculam dessa forma ao vício com mais propriedade, porque encontram um terreno fértil para o descontrole e para todo tipo de excesso, fundamentado, enraizado, estruturado no comportamento compulsivo e fora de controle. Então, repetindo, saiba que no carnaval esses espíritos desequilibrados encontram um terreno muito mais propenso para incentivar todo tipo de conduta ou de comportamento viciante que venha a facilitar a absorção de matéria mental dessa natureza, de natureza inferior, de natureza degradante. Eu costumo sempre dizer que o carnaval é um verdadeiro banquete de energias telúricas, onde os encarnados se tornam poderosos geradores de energia material, poderosos vórtices de natureza inferior, servindo de alimento para as mais diversas consciências estacionadas no caos, no desespero, no desequilíbrio emocional e na degradação da consciência. Então é sempre importante lembrar que a gente está extremamente conectado, constantemente conectado a todo tipo de seres invisíveis numa relação de intercâmbio espiritual, seja de natureza positiva ou de natureza negativa. Então eu posso dizer que a gente é responsável pela sintonia que a gente estabelece, como eu falei, seja de natureza engrandecedora ou degradante, superior ou inferior. Mas é necessário que a gente compreenda que durante o período do carnaval é muito mais fácil percebermos ou sermos afetados pela energia, pelas consciências de natureza inferior, porque o terreno é fértil, o terreno é propenso, é propício a isso. A matéria mental nociva, ela é muito abundante, muito mais do que ao longo do ano. É por isso que devemos estar atentos e conscientes ao período do carnaval, pois nesse período estamos muito mais suscetíveis a todo tipo de ataque energético. Estamos muito mais expostos ao ataque de entidades obscuras que são fortalecidas pela energia desequilibrada, pela energia desenfreada, seja do álcool, da bebida, do sexo, dos banquetes em excesso, das discussões, das brigas,
do roubo, da discórdia, de toda a energia desequilibrada, de toda a energia degradante. Então é extremamente importante ficarmos ainda mais atentos ao nosso modo de pensar, de agir, de falar, ao nosso comportamento interior, às nossas emanações mentais. E é isso que definirá se seremos realmente afetados por essa psicosfera extremamente telúrica que facilita a ação das entidades tenebrosas. Portanto, seja alguém que quer participar do carnaval de uma forma muito mais equilibrada, seja até como folião ou então como mero observador, como mero espectador, seja para qualquer um. O mais importante, seja folião ou não, participe de blocos, de festas ou não, não estou aqui falando que é errado participar disso. Depende muito da forma que você participa, depende muito da intensidade, das companhias, dos locais, enfim. São uma série de fatores que vão contribuir para tudo isso. Mas para todos, de uma forma geral, a dica que eu dou é que vocês se protejam pelo menos de uma forma mínima, espiritualmente falando e energeticamente falando. E como é que você se protege? Como é que você se protege no meio de uma energia tão densa e tão pesada? Tentando elevar, pelo menos de forma mínima, o seu padrão mental e o seu comportamento, equilibrando as energias dos chakras, equilibrando suas ações, pensamentos, comportamentos, dando atenção não só para os centros energéticos inferiores, não só para os chakras inferiores, como o Muladhara, que é o chakra da captação energética mais telúrica, como o chakra Swadhisthana, o chakra sexual, ou o chakra umbilical, que são os chakras que mais trabalham no período do carnaval, não só dando atenção para eles, para os centros energéticos inferiores, mas também dando um pouco de atenção, pelo menos um pouquinho eles têm que ter, para os centros superiores, para os chakras superiores como o Anahata, o Vishuddha, o Agnya Chakra e o Sahasrara. Eu sei que é muito difícil dar atenção no meio do caos para centros tão sutis, mas é necessário, porque a nossa relação com os chakras superiores, elas buscam um discernimento interior. É uma relação que nos deixa atentos ao que realmente nos faz bem, ao que verdadeiramente nos engrandece, identificando dessa forma o que pode nos desequilibrar de maneira mais vigorosa, de forma mais nociva. Então, por mais que a gente encontre também uma certa alegria no carnaval, onde muitas pessoas festejam a vida de forma mais equilibrada, estabelecendo uma conexão com o outro, estabelecendo um processo de amizade, construindo vínculos afetivos mais fortes, mais robustos. Eu sei que nem todo mundo faz isso de forma desequilibrada, mas de uma forma geral, a energia do carnaval, eu não posso fechar os olhos para isso. A energia do carnaval é uma energia desequilibrada, é uma energia nociva, de uma forma geral. Cabe a você transmutar a energia e festejar de uma forma mais equilibrada. Então a dica que eu dou para você é, caso você queira participar ou não queira participar do carnaval, queira se divertir, ir em blocos, pular na avenida ou viajar e ficar em casa, seja qualquer tipo de ação que você faça, qualquer tipo de caminho que você escolha, lembre-se sempre que o importante é que você eleve o seu padrão vibratório, eleve a sua conduta mental para se proteger de uma forma muito mais eficaz, muito mais efetiva, de maneira funcional, contra todo tipo de ataque, todo tipo de assédio, seja extrafísico ou intrafísico. Então a palavra final que eu deixo aqui para vocês no carnaval é equilíbrio. Tenham equilíbrio. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.